Pessoal, quando a gente olha para a história, um dos maiores problemas da humanidade com relação a Deus é que uma geração que amava Deus teve dificuldade de passar a fé para a próxima geração. Isso aconteceu com o povo de Deus. Se você lê o livro de Juízes, praticamente é isso. Os pais que conheciam a Deus passaram pelo deserto, não conseguiram transferir sua fé aos filhos, e aí eu tenho uma geração perdida. Se você for até em histórias bem simples da Bíblia, lembra de Nínive, né? O Jonas que foi lá, tal, a cidade se converte, a geração seguinte tá zoada. E se a gente olhar para o mundo, a gente percebe que isso também está acontecendo. Nos Estados Unidos, um dos celeiros cristãos, agora, numa pesquisa do Instituto Barna, nós percebemos que nós temos a geração Z, os Gen Zs, eles são a primeira geração pós-cristã dos Estados Unidos. O rolo é que a gente não está conseguindo passar a fé para os filhos. E como que você está saindo nisso? Bom, eu queria compartilhar com você e dar 3 dicas de como você pode ser mais efetivo nesse processo de passar a fé para os filhos. E 3 palavras vão, formatar um pouquinho essa ideia. A primeira palavra é exemplo, a segunda palavra é diálogo e a terceira palavra é autonomia. Por que eu estou falando sobre exemplo? Meus queridos, nossos filhos nos enxergam e seguem os nossos exemplos, nossos modelos, mais do que a gente imagina. Se você lembrar, você copia coisas que você odiava dos seus pais. Por exemplo, eu odiava quando meus pais, minha mãe batia na porta porque eu estava tomando banho, adorava ficar ali horas, né, brincando no banho e tal. Minha mãe ficava batendo. Ah, Roberto, sai daí! A gente não é sócio da Light. Da Light, gente. É, bem velho, né? Você lembra disso? Eu faço a mesma coisa. Não, gente, menos. Mas agora eu tô fazendo menos, tá bom? Mas a gente copia as coisas que a gente mais odiava. A gente copia dos nossos pais. E a gente vê isso na Bíblia também. Lembra de Abraão? Abraão, quando foi pro Egito, ele mentiu com relação ao negócio da Sara. Pessoal, isso foi décadas antes de Isaac nascer. E quando Isaac vai pro Egito, ele faz exatamente a mesma coisa com Rebeca que o pai dele tinha feito. Ele nunca viu o que o pai fez. Mas ele deve ter visto outras atitudes menores do pai, de forma que lá na frente, quando ele está numa situação parecida, ele age igual ao pai. Não acho que é uma maldição hereditária, entendeu? Que o filho faz as maldades que o pai fez, mas eu acho que nós copiamos muito mais e a gente fica muito mais atento a coisas do que a gente imagina. Então, intencionalmente, deixe seu filho ver a sua fé. Não de forma fake, mas se você realmente ama Deus, se você é uma pessoa ensinável, se quando você erra, você vai e pede perdão, sabe? Se você serve na igreja, se seu filho vê você usando suas coisas, carro, casa, para Deus, se ele vê a sua submissão à autoridade, todas as coisas que seu filho está vendo em você, ele vai olhar aquilo como modelo e ele vai acabar reproduzindo de uma forma ou de outra. Então a transferência da fé, num dos detalhes, passa pelo exemplo. Por isso, aí em Deuteronômio, Deus falou: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí você passa para o seu filho. Então o primeiro passo, pai, tem que estar no meu coração para passar para as minhas filhas, tem que estar no seu coração para passar para os seus filhos. A segunda dica é a questão do diálogo. Queridos, nós estamos numa época onde eu tenho meu celular, meu joguinho, meus videozinhos, meu filho tem, a filha tem, a esposa tem. Cada um de nós, se antigamente, né, lembra que a gente falava, não tenha várias TVs em casa, para que todo mundo se concentre num lugar só, não põe TV no quarto dos seus filhos para que não fique cada um no canto. Gente, todos esses conselhos morreram, porque agora tem o celular. A gente nem usa mais TV, todo mundo está no seu celularzinho. Então, hoje, mais do que no passado, trazer seus filhos para um diálogo tem que ser intencional. Mas não é só, gente, senta aqui que nós temos que conversar. Sabe, é você criar oportunidades ou aproveitar oportunidades que existem para fazer perguntas abertas e deixar seu filho falar como ele está sentindo, o que está acontecendo, o que ele está pensando, para onde ele está caminhando. E nesse processo, você poder trazer princípios, orientações, e aí seria muito importante que você trouxesse princípios e orientações que estão conectados na palavra. Gente, eu trabalho muito com jovens e não é incomum eu ter jovens, eu dou um conselho da Bíblia para eles e eles me dizem que o pai falou o contrário. Meu querido, se você está enfiando, né, na cabeça do seu filho a ideia de eu tenho que buscar uma carreira por causa de dinheiro, ou eu preciso de um relacionamento só porque eu não vou ficar sozinho, sabe, coisas que não estão à luz da palavra, ensina seu filho a viver para a glória de Deus, tá bom? E busca conversas intencionais. E o terceiro princípio que eu queria que você guardasse é a questão da autonomia. O que é isso? Você precisa, já falamos num outro vídeo, ir treinando o seu filho para que ele vá tomando as decisões sábias. Você precisa, do seu lado, ora pelo seu filho, interceda por ele, mas dê espaço para que ele decida coisas. E dentro dessas decisões e caminhos, ele arque com as consequências, ele perceba e você ajude-o nesse processo. Filho, legal, o que você está pensando em fazer? Qual que você acha que é mais sábio? Qual desses caminhos você acha que traria mais glória para o Senhor? Que decisão que você acha aqui que condiz mais com o que Deus tem para você? Então, ajude seu filho a decidir e deixe ele decidir, porque é óbvio, se ele for querer fazer um negócio muito absurdo, você
pode intervir, mas batalhe pela autonomia, porque mais alguns anos seu filho vai se casar ou talvez sair de casa para morar em outro canto. E aí a influência que você tinha quando ele era pequeno, você não vai ter mais. Aí a alegria que você vai ter quando você vê seu filho tomando decisões sábias, porque você foi um instrumento de Deus para guiá-lo até esse caminho de autonomia, onde ele vai viver para o Senhor. Que Deus nos ajude nesse processo, tá bom? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.